Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam no seu coração. Meu nome é Pastor José Paulo e é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando nessa live a palavra de Deus. Vamos lá. Eu gostaria primeiro de iniciar o agradecimento, agradecer a Deus, a liderança local, na pessoa do pastor Silas Almeida, o nosso querido irmão Edson, maestro da orquestra em Vila Ema, quem nos estendeu esse convite para compartilharmos a palavra de Deus com vocês hoje. Nesse momento que vivemos de pandemia, temos utilizado esses recursos para que nós possamos compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. E isso para nós é uma satisfação muito grande e uma honra. Minha saudação também a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sobre vós e sobre a igreja e todos os irmãos que estarão compartilhando conosco esta live. O tema que quero compartilhar com vocês é Não Perca o Foco. Esse é o tema, Não Perca o Foco. Hebreus 12, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3, diz assim a narrativa do escritor da carta aos Hebreus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições, pois pecadores contra si mesmos, dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Esse texto que nós acabamos de ler, ele vem na sequência em que o apóstolo Paulo fala dos heróis da fé no capítulo 11 desta carta aos Hebreus. E ele chama, ele chama estes testemunhas, ele denomina estas testemunhas, ou seja, o testemunho destes ultrapassa tempo e está registrado na história. É um legado. São referências. Paulo se referia no capítulo 11 ao testemunho daqueles que nós denominamos heróis da fé. São inúmeros, são pessoas que às vezes nem conhecemos, que têm brilhado na sua fé em Jesus. E esses que estão registrados no capítulo 11 são testemunhas, ou seja, são pessoas que deixaram o seu testemunho como um legado, como uma referência para nós observarmos suas vidas e as dificuldades pelas quais eles passaram, que foram as mais variadas. Ele chama também, é claro, que estes sempre deixaram, o objetivo dessas testemunhas sempre foi de deixar claro que a glória e o louvor deveria ser dirigido ao Senhor Deus. Isso é fundamental. São testemunhas que honraram a fé, honraram a graça de Deus, honraram as bênçãos que receberam de Deus e deixaram claro que o objetivo das suas vidas e de tudo que aconteceu, os feitos e fatos, era para que o Senhor fosse glorificado, ou seja, reconhecido a Ele todo o louvor e toda a adoração. Mas o conselho que o apóstolo Paulo nos dá, e devemos observar dentro deste capítulo 12, no início, versículo 1, 2, 3, são vários conselhos. E eu gostaria de compartilhar com vocês esses conselhos e termos aqui uma reflexão. O primeiro conselho, quando ele começa dizendo assim, deixai todos os embaraços, deixar o embaraço, ou seja, as amarras, os impedimentos, o que nos segura, esses embaraços. Na verdade, a pergunta é, deixamos todo o embaraço, aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos impede, aquilo que nos dificulta, aquilo que não está alinhado com a vontade de Deus. O nosso eu não pode dominar
as nossas decisões. Deve ser subjugado. Lógico que os hedonistas não concordam, né? Os humanistas, hedonistas nos tempos de hoje não concordam com essa visão, porque ainda que, veja, ainda não são pecado, ele vem depois que a escolha for feita, ou seja, os pensamentos, as nossas ideias, os nossos desejos ainda não se transformaram em pecado, mas eles estão para chegar. O nosso eu, quando domina, o nosso eu egoísta, o nosso eu independente, o nosso eu irreverente, o nosso eu que se sente ofendido, esse nosso eu, quando domina o nosso coração, nosso entendimento, nos leva a cometer atos que desagradam e entristecem o coração de Deus. E ainda, veja bem, no versículo, ainda estou no versículo 1, ele deixa assim, deixar o pecado. Ou seja, vive ao alcance das nossas mãos. O pecado, ele está próximo a nós, não está distante. Eu tenho a Jesus. Não fale isso. Eu tenho a Jesus e luto contra o pecado. Eu luto contra as coisas que querem me distanciar de Deus. Né? E eles começam a brotar onde? No meu eu. É ali que começa a semente, no meu eu. Né? Então, vive ao alcance de nossas mãos, Paulo disse. Olha, o pecado vive ao alcance, está perto, nos rodeia, está ao alcance de nossas mãos, não ao alcance de nosso pensamento. Veja, o nosso pensamento, ele é muito rápido. O nosso pensamento, só para você ter uma ideia, um pensamento, ele leva do seu início ao seu fim 0,04 centésimos de segundo. Você registra um pensamento. Isso representa o tempo gasto de processamento do sistema nervoso central. Você fala assim, mas o meu pensamento... Pois é, o nosso pensamento. Deus conhece o nosso pensamento. E muitas vezes os nossos pensamentos não agradam ao Senhor. O aspecto 3 do versículo 1 é ter paciência. Olha só o que ele diz assim, deixemos todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia, está muito próximos, e corramos com paciência. Ter paciência. Meu Deus. Em uma época como esta, de pandemia, onde as pessoas estão sendo impedidas, ou a sugestão de que não saiam de suas casas, fiquem retidos em suas casas, você falar em ter paciência é algo que parece que foge à nossa realidade, à nossa percepção. Mas sim, é verdade, a paciência é fundamental. A paciência nos evita que venhamos a fazer escolhas, as escolhas que nosso Deus não deseja para nós. O que nos leva a tomarmos atitudes erradas e termos consequências de nossas atitudes, na sua grande maioria, é a nossa falta de paciência. E esse período que nós estamos passando agora de pandemia, uma das coisas que tem me ensinado é paciência. Porque necessitamos de paciência. E eu quero confessar aos irmãos que eu tenho pedido a Deus paciência. Paciência, por mais ambiente excelente que eu tenho na minha casa, com a minha esposa, meu filho, eu ainda assim preciso de paciência. Eu tenho trabalhado em casa, né, mas preciso de paciência. É algo que o ser humano não tem latente dentro dele. Então precisamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a ter paciência. É vital, a paciência é vital para que nós possamos alcançar nossos objetivos. É como o tempo para que o bolo fique pronto, o bolo fique macio, o bolo fique comestível. Você precisa de paciência. Mas eu fiz o bolo agora, quero comer agora. Não. O bolo fica ótimo, você precisa deixar ele esfriar um pouquinho para não fazer mal para a sua saúde. Tudo isso é paciência, algo que precisamos aprender a cultivar. Paciência não significa também ficar parado, inerte, esperando as coisas acontecerem. Não é bem assim, não. Mas é dar continuidade aos afazeres fundamentais enquanto aguarda, né? Essa paciência de aguardar, de esperar. E no último aspecto do versículo 1, Paulo diz assim, correr para o alvo, correr o que é proposto. Vamos pensar sobre isso, correr com propósito, ou seja, saber o que deseja, onde quer chegar, a quem você quer agradar,
Quem vai se favorecer desse seu objetivo alcançado? Qual é a motivação que está por trás do seu objetivo? A intenção dessa corrida? Você está correndo com qual intenção, qual motivação? A sua vida, você a vive com qual propósito? Você toca, você canta, você dizima, você evangeliza, você trabalha, você estuda. Qual o propósito dessas suas atividades? Qual que é a intenção disso tudo? Cabe aqui uma oração que Davi fez com relação a essa avaliação dos nossos propósitos. E quando nós ficamos em dúvida sobre os nossos propósitos, o salmista, no Salmo 139, versículo 23 e 24, ele tem aquela oração profunda, honesta, sincera. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A coragem de ir até Deus e falar: Senhor, me ajude. Eu preciso entender por que eu estou fazendo isso. Qual que é a real motivação que está por trás desse meu empenho, desse meu desejo. É um desejo aparente, é um desejo para conquistar respeito, é um desejo para conquistar o coração das pessoas, é um desejo... o que está por trás? A real motivação, e o que deve ser é louvar a Deus, glorificar ao Senhor. Esse deve ser a real motivação, aquilo que vai agradar ao Senhor, mas precisamos fazer esse questionamento. No versículo 2, Paulo ele chama para o foco, não é? Que não percamos o foco. O foco é Jesus. O nosso foco nessa corrida é Jesus. Ele diz assim, que nós não devemos distrair o nosso olhar, não perder o foco. Olhando para Ele, o Senhor, observando o seu comportamento, sua obediência para com Deus, por algo maior, o retorno ao lar. A obediência de Jesus tinha como algo maior, que era retornar ao lar que ele conhecia junto do Eterno. Esta foi a grande motivação do amor que moveu Jesus a chegar na cruz. Ele sabia para onde ele iria retornar. E suportando todas as adversidades, mas não deixando de saber e ter a consciência clara que o ser humano, em sua natureza pecadora, visa tão somente o que os seus olhos veem. Você percebe que Paulo nos chama a atenção para o nosso olhar. Olha o foco. O que você está olhando, não se deixe distrair. Não deixe que a sua visão se distraia. Não deixe que o seu caminho, a forma de pensar se distraia. Foco em Jesus. Observar a sua palavra. Ver os seus ensinos. Observar o seu exemplo. O foco da nossa vida deve ser isso. Por tudo que viermos a fazer. Em tudo que viermos a fazer, o foco deve ser Jesus. Deixe-me falar uma coisa para vocês aqui. Tem uma equação que as pessoas buscam muito focar com o objetivo de serem felizes. Né? E aí eu aprendi alguns anos atrás uma equação que responde essa questão da felicidade. Porque quando você pergunta para alguém e diz assim, diga para mim o que você entende por felicidade. Nossa... O pessoal começa a devagar e vai, não porque é ter dinheiro, não porque é ter saúde, não porque é ter as minhas realizações, não porque é ter bens. Aí começa. Esse é o seu olhar. Mas, na verdade, dá para entender a questão da felicidade por uma equação. Você pode até escrevê-la que você vai ver o sentido que ela faz. Coloca F é igual a E sobre R. F de felicidade é igual a E de expectativa sobre R, que é resultado. Todas as atitudes da sua vida, buscando a realização, buscando a tal da felicidade, quando você tem o foco em Jesus, a sua expectativa, o resultado, com certeza, não vai ser decepcionante. Você pode fazer isso no seu namoro. Qual que é a expectativa sobre o seu namoro? Eu quero ser feliz com o meu namorado. Muito bem, qual que é a sua expectativa? Qual o resultado que você tem obtido? Sobre o meu casamento. Pois é, qual que é a expectativa que você tem sobre o seu casamento? Qual o resultado que você tem obtido?
Percebe? No seu trabalho, na sua profissão, no seu ministério para com Deus, qual que é a sua expectativa? Eu quero ser pastor. Muito bem. Você quer ser pastor? Maravilha. Eu quero ser líder. Muito bem, glória a Deus. Você quer ser líder. Qual é a sua expectativa? O que você espera alcançar? Qual é o resultado que você obteve? O resultado acima da média, imaginemos de 0 a 10, acima de 5, é algo a ser considerado como positivo. Abaixo disso, já começa a ser considerado como algo reprovado. Então, avaliar isso, avaliar a felicidade. Use essa equação, vai ser bênção para você, tá bom? E o último versículo, versículo 3, há duas considerações que eu quero fazer com aquilo que Paulo disse. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Primeiro, considerai, ou seja, leve em conta, durante a vossa jornada, que o que prometeu, quem prometeu, ele é fiel para cumprir. Então você sabe que todo o investimento que você tem feito nesse foco da sua vida, quem prometeu a você a recompensa, ele é fiel para cumprir, para retribuir toda a sua fidelidade, todo o seu investimento. E ele não nos enganou, não mentiu, mas submeteu-se em sofrimento por amor a nós e nos mostrou que podemos vencer também. O desfecho da vida de Jesus na cruz, no primeiro momento, olhando a cruz, você fala, puxa vida, imagina os discípulos naquela ocasião, né? Nosso mestre morreu, acabou, a cruz foi o fim. Foi o fim. Ao terceiro dia, ele ressurge. Ou seja, o nosso mestre venceu o maior inimigo, que era a morte. A morte foi vencida. A morte foi destruída. O poder dela, o poder de amedrontar, de engessar, o poder da morte que ela tem sobre nós, seres humanos, foi derrotado por Jesus na cruz. Porque posterior a isso, ele ressuscitou e vive está à destra do Deus Todo-Poderoso. Não é? E nos enviou o Espírito Santo para estar nos ensinando, nos acompanhando, nos aconselhando. O segundo aspecto é manter o foco com fé. Por quê? Confiando, descansando nele. Foco com fé, confiando, caminhando, descansando nele, no Senhor. Pois ele sabe que podemos em algum momento sentir fraqueza ou desânimo. Olha só o que Paulo disse. Considerai, pois, aquele que suportou, leve em conta. Considerar, leve em conta. Preste atenção, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Quantas injustiças contra Jesus. Considerar e levar em conta tudo isso. Ou seja, a sua expectativa, quando você olha para a vida de Jesus, você tem que pensar assim, poxa, se o meu mestre passou por isso, para levar amor às pessoas, eu tenho que considerar isso e a possibilidade de acontecer comigo. No meu dia a dia, nos meus relacionamentos, de ser traído, de ser caluniado, de ser injuriado, de sofrer injustiça. Então considerai, pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Para quê? Considerai isso para quê? Para que não enfraqueçais. Para que você, em algum momento da trajetória da sua jornada, você se abata, você venha sentir essa fraqueza de ânimo, desfalecendo no ânimo, ou seja, tendo vontade de desistir, ou então, se não de desistir, de parar. Não vou mais no ensaio, não vou mais me comprometer com os horários, não vou mais aos cultos, não vou mais dizimar, não vou mais orar, não vou mais ler a Bíblia, não vou mais estudar a palavra, não vou mais consultar a Deus sobre o que eu devo ou não devo decidir. Olha só o que vai o ânimo sendo abatido. Então considere, leve em conta, observe o que Jesus passou, leve em conta tudo isso. Amém? Quero concluir. Um atleta vitorioso é aquele que, na essência do atleta vitorioso, ele pergunta primeiro a si mesmo e depois ao seu treinador:
Ele faz uma avaliação, autoavaliação, e tem um treinador que vai confrontando ele, mostrando para ele o seu potencial, mostrando para ele as possibilidades, né? Esse treinador nós temos um treinador. O nosso treinador é o Espírito Santo de Deus. É ele que vai nos confrontar, é ele que vai nos chamar a atenção, como estou correndo, quais as correções que eu preciso fazer para atingir o meu alvo, o meu desempenho, onde eu tenho que me esforçar mais. O Espírito Santo é o nosso treinador. E ele tem um desejo enorme de nos treinar para que possamos ficar cada vez mais capacitados a enfrentar as dificuldades que nós enfrentamos e iremos enfrentar ainda, como essa que estamos passando. Queridos, nunca foi tão... O terreno, o solo, nunca foi tão propício para que possamos estar evangelizando como agora. Nunca foi. Esse é o melhor momento que nós podemos ter. Essa crise gera para nós, cristãos, tementes ao Senhor Deus, crentes em Cristo Jesus, a semear a boa palavra de esperança. Porque o sistema entrou em crise. O sistema não tem nada para oferecer. Os sonhos foram desfeitos, pessoas estão extremamente desiludidas, decepcionadas, seus projetos ficaram a ver navios, não é? Não vão decolar, não vão... Você imagina quantos sonhos, quanto investimento, parou tudo. Um vírus colocou o ser humano prostrado, os líderes mundiais prostrado. Por quê? Porque eles não sabem o que fazer. Além de não saber o que fazer, não querem se submeter a um treinador, que é o Espírito Santo, para que possa abençoá-los, orientá-los. Por isso nós estamos vendo governantes totalmente desorientados, né? Eles só olham para o seu próprio umbigo, enquanto a sociedade espera um posicionamento sério, coerente, né? E a coerência passa por sacrifício de todas as camadas, inclusive a deles. Um sacrifício deles também, mas também não temos visto isso. Então, falta a eles um treinador. Eles têm pessoas próximas a eles que só falam aquilo que eles querem ouvir, mas não pessoas que os confrontem. Olha, isso aqui não é o correto. Dessa forma não é a melhor. Né? Eles acabam se perdendo no processo da governabilidade de cada um deles, isso em todas as esferas, prefeitura, governo estadual, federal e assim por diante. Então, esse treinador vai nos questionar como estou correndo, quais as correções que preciso fazer para atingir o meu alvo, ter a humildade e coragem que Davi teve, conforme o Salmo 139 que nós já lemos, né? Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, algum pensamento que não está de acordo com a tua palavra, e corrige, Senhor, corrige, ele pedindo essa correção, né? Então tem que ser humilde para chegar nesse ponto. E assim então, e só assim, podemos dizer que o apóstolo Paulo a Timóteo, né, na segunda carta a Timóteo, ele escreve finalizando a sua corrida. Paulo ele define da seguinte maneira no segundo Timóteo, escrevendo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que Deus te abençoe, que você possa, na sua trajetória, não perder o foco, manter o foco em Jesus, manter o foco no objetivo, e assim o Senhor será glorificado e você será abençoado. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, com gratidão por esse tempo que tivemos com a Tua palavra aqui, junto com esses meus queridos, que eles possam ouvir, que eles possam aprender, que eles possam compreender e que eles possam ser edificados, e que o Teu Espírito Santo complemente as palavras que me faltaram em cada coração, para que possam ser edificados para teu louvor, tua glória e a felicidade de cada um deles. Pois, na verdade, quando nós temos a expectativa em nossas vidas, lançando o Senhor sobre elas, com certeza o resultado será extremamente positivo. Pai, em nome de Jesus, com gratidão, eu oro e agradeço, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Forte abraço a todos. Foi um prazer compartilhar com vocês. Até uma próxima, em nome de Jesus. Um abraço.